Olá, pessoal! Agora vamos começar mais um estudo sobre a Europa e hoje o nosso tema será justamente sobre a política da imigração e refugiados neste continente que é muito importante para todo mundo. Pois bem, as migrações internas e a imigração. Quando foi que originou? Quando que deu origem? Então, nós vamos ver que ao fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, seguiu-se um período de recuperação econômica na Europa, principalmente na França, Reino Unido, Alemanha e Itália. Então, consequentemente, intensificaram-se os fluxos migratórios intracontinentais para esses estados. Então, assim, a gente vai ter uma primeira parte da origem dessas migrações. Mas também após o socialismo nos países do leste europeu e na União Soviética, no final dos anos de 1980 e início de 1990, outro fluxo migratório internacional se formou. Populações dos países que deixaram de ser socialistas, como Polônia, Hungria, Albânia, Romênia, dentre outros, se deslocaram para os países europeus que ofereciam melhores condições de vida. E entre os albaneses migrantes, por exemplo, muitos foram ilegalmente para a Itália, que passou a adotar medidas severas para conter esse fluxo. Além das migrações intracontinentais, destaca-se o fluxo de migrantes ilegais na África, Ásia e América Latina em direção à Europa. Esses migrantes têm enfrentado forte resistência de setores da sociedade europeia que os responsabilizam pelo desemprego e por outros problemas econômicos, o que leva as autoridades europeias a intensificar a fiscalização nas fronteiras e a adotar políticas de imigrações rígidas. Então, o preconceito, a pobreza, os conflitos de ordem étnica, política e civil, aliados à falta de esperança em alcançar melhores condições de vida, vem fazendo com que muitos habitantes de países subdesenvolvidos migrem, principalmente para os países mais ricos da Europa. E no país de origem desses imigrantes, a saída das pessoas mais preparadas intelectualmente recebe o nome de fuga dos cérebros. Então, aquelas pessoas que são dotadas de um conhecimento mais aprofundado, eles também acabam indo em direção a esses países. Quanto à questão da imigração, ela despertou em parcelas da população europeia o preconceito, a segregação, o racismo e a xenofobia. Mas então, o que é xenofobia? Xenofobia é a aversão a pessoas estrangeiras. Então, muitos europeus, incentivados pela mídia e por discursos políticos extremistas, acreditam que os imigrantes disputam as vagas de emprego com eles e que interferem nas questões culturais, descaracterizando os padrões europeus de comportamento, vestimenta, religião, entre outros. Esse discurso deu origem a manifestações racistas, perseguições e declarações de ódio contra esses imigrantes. Tal situação agravou nos anos de 2010, quando crises e tensões em países da África e da Ásia geraram novas ondas de imigrações para a Europa. Então, aqui a gente vê uma imagem de uma pessoa segurando ali a Europa e chutando os estrangeiros que chegavam àquele continente. Esse ambiente de aversão à população imigrante acentua o dilema europeu de restringir a imigração e de necessitar dos imigrantes para compensar o baixo crescimento populacional no continente. A alternativa encontrada por alguns países foi estimular a entrada somente de imigrantes qualificados profissionalmente. Então, aqui nós temos um mapa e nesse mapa está mostrando a percentagem de estrangeiros no total da população residente em cada país europeu. Isso no ano de 2016. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão dos refugiados. Mas para a gente falar sobre a questão dos refugiados, primeiro nós devemos entender quem são os refugiados. E aí, quem são os refugiados?
Segundo a Acnur, que é a Agência da ONU para Refugiados, refugiados são pessoas que vêm obrigadas a abandonar seu país por temerem ser perseguidas, maltratadas ou assassinadas, sejam por motivos étnicos, religiosos, ideológicos ou políticos, ou ainda por motivos de catástrofes naturais. Então, nós vamos ter aí refugiados e imigrantes. Refugiados é igual ou diferente a imigrantes? Então, refugiados, há uma diferença para imigrantes. Por quê? Como nós vimos, os refugiados, eles são obrigados a sair. Já os imigrantes, eles deixam seu país voluntariamente. E o que eu acho interessante é que ainda tem um outro grupo, que são os chamados de deslocados internos. Eles migram pelos mesmos motivos dos refugiados, mas eles migram para outras localidades ou regiões dentro de um mesmo país. Nas últimas décadas, centenas de milhões de pessoas em todo o mundo foram arrancadas de suas casas devido à pobreza, guerras e repressão. Alguns fogem para salvar suas vidas, outros arriscam suas vidas para escapar da miséria, e a maioria acaba em campos de refugiados ou nas favelas das cidades dos países subdesenvolvidos. Poucos sortudos encontram uma vida melhor em um país rico longe de si. Todos, de maneiras diferentes, estão à mercê de forças econômicas e políticas além de seu controle. A União Europeia e seus Estados-membros construíram uma fortaleza cada vez mais impenetrável para manter imigrantes irregulares fora de suas fronteiras. Financiou sistemas sofisticados de vigilância, forneceu apoio financeiro aos Estados-membros, como na Bulgária e na Grécia, para fortalecer assim suas fronteiras e criou uma agência para coordenar uma equipe de guardas de fronteira. Como imigrantes chegam à Europa? De acordo com a Organização Internacional de Migração, estima que mais de 350 mil imigrantes tenham sido registrados nas fronteiras de países europeus entre janeiro e agosto de 2015, comparados com os 280 mil do ano todo em 2015. Esses números ainda podem ser maiores. Aqui nós temos um mapa onde mostra os migrantes que foram detectados entrando ilegalmente na União Europeia entre janeiro e junho de 2015 e percebe-se que em 2014 a grande maioria vinha aí do Mediterrâneo Central. Em 2015 a gente vê que a grande maioria já é do leste do Mediterrâneo. A mudança econômica global, que aprofunda a pobreza rural em grande parte do mundo, se dá pela migração camponesa e assim cria-se cidades gigantescas e ingovernáveis. É mais um ponto que a gente deve destacar aqui sobre a questão da imigração e também sobre a questão dos próprios refugiados. Quase tudo o que acontece na Terra está de alguma forma conectado. Todos somos afetados pelo crescente fosso entre ricos e pobres, pelo crescimento populacional, pela mecanização da agricultura, pela destruição do meio ambiente, pelo fanatismo explorado para fins políticos. As pessoas arrancadas de suas casas são simplesmente as vítimas mais visíveis de uma convulsão global. A Acnur tem testemunhado os maiores níveis de deslocamento já registrados na sua história. Quase 70 milhões de pessoas em todo o mundo foram forçadas a deixar suas casas. Entre elas estão 25,4 milhões de refugiados, o que corresponde aí que metade são menores de 18 anos. Então aqui a gente tem uma imagem que nos mostra isso, tá? A cada minuto, 25 pessoas são deslocadas à força em decorrência de conflitos ou perseguições. O trabalho da Acnur é mais importante do que nunca. Aqui nós estamos verificando que 57% dos refugiados do mundo vêm de 3 países: Sudão do Sul, 2,4 milhões, Afeganistão, 2,6 milhões e a Síria, com 6,3 milhões.
85% das pessoas deslocadas estão em países em desenvolvimento e 44.400 pessoas são diariamente forçadas a deixar suas casas por causas de conflitos e perseguições. A Acnu, ela contabiliza e monitora o número de refugiados deslocados internos, retornados, solicitantes de refúgios e pessoas apátridas. O relatório Tendências Globais é publicado anualmente para analisar as mudanças nas populações de interesse da Acnu e ajudar as organizações e os estados a planejarem suas respostas humanitárias. Aqui nós vimos a origem das pessoas solicitando refúgio na União Europeia e, como eu já tinha dito anteriormente, a sua grande maioria encontra-se na Síria. Então é isso aí, pessoal. Até uma próxima vez, tá? Tchau, tchau.